Na partida anterior ao confronto contra o Barcelona na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões, o PSG empatou com o Clermont 1-1. O Clermont, neste momento, é inclusive o lanterna do campeonato francês, enquanto o PSG é o líder. Em alguns jogos já pode confirmar o seu título, mais um título do PSG para este campeonato francês, o que deve acontecer em breve. O PSG segue neste momento com 27 partidas de invencibilidade. É uma sequência que o PSG não conseguia desde os anos 90, mas é verdade que a partida de hoje não vale muita coisa para a gente analisar o confronto contra o Barcelona, já que o Luiz Henrique colocou em campo praticamente todo o time reserva. Então, Donnarumma, goleiro titular, estava no banco, Mbappé, Marquinhos, Dembélé, os laterais, enfim. O Luiz Henrique fez um momento ali de revezamento muito importante, claro, já pensando na Liga dos Campeões, e por conta disso, principalmente, o PSG fez uma partida com muita falta de entrosamento, inclusive no primeiro tempo. O Luiz Henrique colocou em campo dois garotos de 17 anos que fizeram a sua estreia com o time principal do PSG, e apenas no segundo tempo, já no meio do segundo tempo, ele colocou em campo Mbappé e Marquinhos, dois jogadores considerados, claro, titulares, e o Marquinhos, inclusive, igualou o recorde do francês Pilorget como um jogador com mais partidas na história do PSG. Se ele entrar em campo na próxima quarta-feira diante do Barcelona, ele se isola no topo da lista como jogador com mais partidas na história do PSG, um feito bastante importante para um brasileiro na história aqui, claro, da equipe francesa. O PSG agora se prepara então para enfrentar o Barcelona. Repito, o jogo de hoje não vale muito para a gente analisar o que foi a partida, já que todos os jogadores praticamente começaram o jogo são reservas ou não estarão como titulares na partida da Liga dos Campeões, mas ao menos o PSG manteve a sua sequência de invencibilidade e conseguiu poupar jogadores para a Liga dos Campeões. Durante toda a temporada, o Luiz Henrique tem falado um pouco da dificuldade de manter a motivação do grupo no campeonato francês, e é interessante que logo antes de enfrentar o Barcelona, diferente do clube catalão que vai ficar 10 dias sem fazer nenhuma partida, o PSG jogou no meio de semana uma semifinal de Copa da França, venceu, avançou para a final. Então, um jogo em que o Luiz Henrique colocou em campo o que tinha de melhor, uma equipe motivada, claro, para chegar a uma final. E nesse final de semana ele conseguiu poupar os jogadores. Então, na minha opinião, vão chegar com um ritmo interessante, porque tiveram uma motivação e um ritmo de competição importante no meio da semana. E agora na semana conseguiu poupar alguns jogadores, mas é importante também que, por exemplo, o Marquinhos, que teve uma lesão que durou pouco mais de um mês, até mais de um mês fora dos gramados, jogou na quarta-feira, agora volta a ter alguns minutos, então é importante para o ritmo de jogo a gente vê um PSG administrando bastante o seu grupo e chegando. Segundo o próprio Luiz Henrique, ele falou depois da partida em coletiva, de que o PSG está no seu melhor momento na temporada e que, portanto, chega dessa forma para enfrentar o Barcelona. Claro, vamos ver o que acontece na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Inclusive, já faço o convite, claro, não só para você acompanhar tudo com a gente, mas na segunda-feira sai uma prévia que eu e Marcelo Beckler, correspondente da TNT Esportes em Barcelona, gravamos, falando um pouco mais sobre o que imaginamos para essa partida entre PSG e Barcelona aqui primeiro. Na outra semana a gente tem um jogo de volta lá em Barcelona. Então, o PSG saindo daqui com um empate 1-1, com um recorde igualado de Marquinhos e com a sequência de invencibilidade mantida agora de 27 partidas.